ditado na primeira página aqui da 153 é o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Eu vou ler do 6 até o 10. Arthur, projeta para mim, por favor. Eu vou ler do capítulo 6, do verso 6 ao 10, por gentileza. Lembrando que as nossas irmãs, pastoras, irmãs da igreja, as supervisoras, estão se retirando lá em Araruama, num lugar maravilhoso, só dela, uma pousada. Elas estão usufruindo demais lá, praia privada para elas. E quem está com a esposa lá, por favor, vai voltar marcadinha, viu? Marcadinha do cansaço, porque elas estão usufruindo lá, meu irmão. Comida, café da manhã, almoço, janta, uma praia que é uma lagoa, né? E eu não sabia, mas vi lá a tonalidade daquela água, maravilhosa demais. Eu acho que os homens vão para lá no próximo mês. Isso é inveja, irmão. Quem quer ir para lá, para esse lugar, mês que vem, os homens aí? Os homens. O cara levanta a mão, mas não liberou a mulher para ir. É mole? Mas ele quer ir. Vamos orar. Pessoal, diz assim, ó. No entanto, a devoção é acompanhada de contentamento. No tanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza. Repete comigo, por favor. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. Espera aí só um minutinho. Beto, eu estava em Jerusalém. Tu não estava com cabelo não, Beto. Hã? Jerusalém faz crescer cabelo, Beto? Gente, pastor Charles, você precisa ir para Jerusalém, cara. Gente, o que houve com o pastor Sérgio? Que ele foi e não aqueceu o cabelo dele. Tá bonito, Beto. Tá parecendo um menino de 16 anos, gente. Oh. Pessoal, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Prosseguindo até o verso 10. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos esse mundo também, correto? Vamos até o 10, Arthur. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos o quê? Contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, perigo, tá? Perigo. Aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos tolos e nocivos, os que levam à ruína e também à destruição. O último versículo, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Nossa, quantas coisas nós poderíamos tirar aqui, ficarmos somente nisso aqui nessa pregação. Bom, tirando desse texto aqui, eu vou endossar muitos outros personagens e muitas outras histórias. Voltando ao nosso verso 6, ele diz sobre devoção acompanhada de contentamento e riqueza. Olha quantas virtudes nós temos apenas no verso de número 6. Ó, devoção, que é fé. Devoção é a fé, caracterizada de fé. Você está fazendo o que aqui hoje, né? Você está devotando um culto ao Senhor. Por quê? Porque a sua fé lhe requer isso. E você também tem essa necessidade. Então, nós temos aqui no primeiro versículo a palavra devoção, que é a fé. Nós temos aqui contentamento, que é estar satisfeito com o que você tem hoje, ok? Você pode cair num pecado muito grande de murmuração, não estando satisfeito com o que você tem hoje. Ou seja, talvez a ingratidão, não estou morando onde eu quero, não tenho a casa que eu quero, não tenho o salário que eu quero, não tenho a vida que eu quero, mas espera aí, tem muita gente pior do que você, ok? Então, na verdade, olhar para o cenário no qual você tem hoje, ok? Quantas pessoas foram dizimadas na pandemia? Você já parou para agradecer que você passou por ela? Você passou por um funil, irmão, você passou pelo algo que dizimou milhares e milhares de irmãos ao redor do mundo. Então, eu acho que o contentamento é uma palavra que todos nós deveríamos pegar aqui, apreço por ela aqui, ou seja, estar contente. E a outra coisa que ele diz, que o contentamento em si já é grande riqueza. Um paralelo com o que o texto endossa mais à frente, que é chamado dinheiro, ele diz que o dinheiro não resolve a vida de ninguém. Dinheiro não acrescenta mais fé.
Dinheiro pode até tirar a fé, porque tem gente que perde alguma coisa e logo perde a fé junto. Ou seja, então uma fé por si própria, ela não era uma fé contente em si, realizadora da sua alma. Era uma fé que estava dando tudo certo, então fulano vinha para a igreja. Estava dando tudo certo, então fulano estava casado. Estava dando tudo certo, então ele era homem de Deus, ele era mulher de Deus. Mas no momento que o chão cai, no momento em que o dinheiro sai, a pessoa já não é mais crente, não é nada. Então ele dá uma completude para a gente, dizendo que a devoção, a fé acompanhada de contentamento, ou seja, não basta eu dizer que tenho fé, não basta eu dizer que venho para a igreja, não basta eu dizer que sou cristão, ora, se Jesus voltar eu vou subir, ok? Isso é maravilhoso, mas ele diz que apesar disso tudo, de você estar aqui, ouvindo uma palavra edificadora para a sua vida, mantendo a sua fé em dia, ele diz que você tem que ser uma pessoa contente. E aí para ele dizer que você é uma pessoa contente, ele não está perguntando o que você tem de bens materiais. Ele está perguntando se você é contente, por quê? Porque a riqueza do reino está em você, porque a sua fé está em você. Ainda que aconteça coisas no qual você não gosta que aconteça, né? A gente dorme talvez com roupa e pode acordar sem. Uma forma para colorir, você pode dormir rico como Jó e acordar pobre, né? Você pode dormir com um carro na calçada da sua casa, deixou o carro lá e parou. Você pode acordar, e Deus me livre e guarde, mas pode acontecer, gente, acontece. O ladrão pode roubar o seu carro. Você pode dormir com um telhado e pode vir um vendaval e roubar o seu telhado. Gente, é a vida. Salomão ele vai fazer uma descrição sobre a vida no livro canseira dele, chamado livro de Eclesiastes. Ele vai dizer que tudo nessa vida é vaidade. Você pode comprar um carro, mas se torna uma vaidade. Você pode comprar uma roupa, mas se torna uma vaidade. Então, uma completude de um ser humano é fé. Ser humano sem fé é um ser humano falido. E o ser humano que espera ter fé, para dizer, não, pela fé eu já consegui as coisas, apoia a fé somente nas coisas que vai conseguir, é uma fé baseada em fatos dessa vida só. A fé, a Bíblia diz que a fé é invisível. A fé ninguém vê. Aquilo que se caracteriza para a gente como fruto, por exemplo, você orou por uma coisa para acontecer, é fruto da fé, mas a fé não é nada do que vemos, a fé é aquilo que nós cremos, ok? Então essa caracterização de contentamento é onde eu quero trabalhar muito aqui hoje. Tirando o que Paulo diz aqui no verso 7, que foi o verso que me deu a tônica para a mensagem de hoje, a mensagem de hoje está baseada no verso 7, ele diz assim, ó, afinal não trouxemos nada, repete comigo, não trouxemos nada. Alguém aqui já nasceu com dente? No mínimo algumas pessoas devem ter nascido com um pouco de cabelo, né? Mas cara, você não nasceu com nada. Você veio com um cordão umbilical e ainda quando o médico pegou, você foi cortado, né? A única coisa que você já nasceu, já parou nisso? Você nasceu numa placenta, foi estourado, você nasceu com cordão umbilical e foi cortado. Depois, até apanhar, você apanhou para chorar. Ó. E hoje você não apanha mais, assim seja, viu? Né? Você tem hoje roupa. Parece uma coisa, talvez assim, sem muita significância, mas veja bem, você nasceu, o que a Bíblia diz é para nós prestarmos atenção. Você nasceu sem nenhuma roupa. E hoje você abre o guarda-roupa, você fala assim, não tem a roupa que eu queria. Mas vê se você anda nu. Talvez você não tenha aquelas roupas, né, daquelas pessoas influências, né, que vivem com uma roupa nova cada semana, mas desde quando você nasceu, se você olhar para a sua gaveta, melhorou muita coisa, né? E se a gente voltar aqui, eu tenho um vídeo para passar para vocês, que ele é bem impactante, daqui a pouco a gente passa. Se você for olhar, por exemplo, os meus filhos são muito melhores do que eu hoje, porque na minha época eu dividia o quichute e dividia a mochila. Éramos 3 irmãos lá, então era assim, 2 estudavam num horário, outro no outro. Eu me lembro que esperava um chegar para pegar o quichute do outro e cuchulé com tudo, irmãos, não tem esse negócio não, né? E a mochila, mesma coisa, estudava horário diferente, aí tirava o material de um, colocava o material do outro, irmãos. E não sei se você tem um irmão mais velho que você, significativo, o irmão mais velho ele vai usar uma roupa nova. E quando a roupa não dá mais nele, porque adolescente vai crescendo rápido, você já parou isso? Eu costumava usar o que sobrava do meu irmão mais velho. Sua mãe fazia isso com você, não? E hoje não. Hoje, o seu papai, a sua mamãe, quando uma roupa está envelhecida, ela é tão próspera que ela dá para uma instituição de caridade, ela doa para alguém e vai lá na loja e compra para os 3 roupas novas.
Verdade ou mentira, irmãos? Mas na nossa época era o quê? Vamos esperar. Doido para o irmão perder logo o tênis no primeiro mês, né? Doido para ele crescer. Para quê? Para a gente usar no próximo mês. E era assim na nossa época. Era assim. E hoje não. Hoje tua mãe tem condição de ir lá e comprar roupa para os dois, doar. Meu irmão, na nossa época era fralda, aquelas de pano. A mãe ia lá e lavava. Esfregava aquela negocinho lá, aquela pasta marronzinha, chamada Nutella, esfregava no tanquezinho lá, botava. Na nossa época, a mamãe também não tinha máquina de lavar. Ia lá, né? Olha o bração da mamãe. Malhando. E hoje? Hoje não, hoje é tudo mais fácil. Mas tudo mais fácil. Então a gente pode dizer que literalmente nós temos muito mais do que nossos pais tinham lá atrás. Verdade ou mentira, irmãos? Vamos lá. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos esse mundo. Quem concorda com isso, levanta a mão. Não trouxemos nada. A não ser uma coisa que você trouxe. Me fala para mim, pergunta o quê? Maldição hereditária. É invisível, mas estava lá contigo. Mas quando você entrega a vida para Jesus, isso é quebrado. Entendeu? É inevitável. Maldição hereditária, né? Os pais pecaram, né? Ok. O Gigi perguntou, quem pecou, o pai ou a mãe, né? Então os pais pecaram, mas quando você levantou a mão para Jesus, sabe, esse peso espiritual foi quebrado na mesma hora. Então não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. O que ele está dizendo aqui para a gente? Que da maneira que você veio, você vai. E ainda, com lucro. Pergunta, por quê? Já ouviu alguém enterrar alguém pelado? Até na hora de morrer, eu me lembro muito bem que eu e minha esposa uma vez fomos fazer um funeral, aí fomos acompanhar e reconhecer o corpo da pessoa, e ela veio a inchar bastante, no qual algumas roupas não davam nela. Minha esposa era muito próximo do shopping, esse episódio, lá em Botafogo. Minha esposa foi lá no shopping, comprou um vestido bonito, de quase R$300, para vestir essa pessoa, para amenizar ali o momento da família. Desde que a gente resolve isso aqui, vamos lá, tal, aqui, botou esse vestido nela. Ou seja, nasceu nua, mas morreu com um vestido de R$300. Então nós temos muito mais do que nós pensamos. Eu não sei, por exemplo, se você tem um Nike aí no pé, cadê a galera jovem aí, por favor? Galera jovem aí, por favor. Eu estou chamando os jovens, né? Os jovens, por favor. Tá bom, de 18 anos para baixo aqui, vamos lá. Galera de até 18 anos, levanta a mão, até 18 anos. Não faz, ruiva, não faça isso. A menina com 39 anos levantou a mão, né? Levanta a mão aí, por favor. Não, melhor, vamos lá, para caracterizar, saber quantos adolescentes nós temos aqui. Até 17 anos, por favor, fica de pé. Até 17 anos. Até 17 anos, fica de pé. Até 17, fica de pé, fica de pé. Isso. Fica de pé. Fica de pé. Se teu pai estivesse aqui, ele ia falar para você quando é que foi que ele comprou o primeiro tênis de marca. Quantos Nike você tem? Adidas. É esse aí? Quantos tênis bons você tem? 3 tênis. Teu pai está aqui, não? Qual a idade que você comprou o primeiro tênis teu? De marca. Da idade dele você já tinha? Não tinha? Da idade dele, quantos anos você tem, Timóteo? 14 anos. Da idade dele você não tinha um tênis de marca? Qual foi a primeira roupa, um tênis que você deu para ele? Bom, você lembra a idade? Seis anos você já começou a vestir? E o senhor com 14 anos não tinha um tênis igual ao dele. Se nós perguntássemos aos nossos pais, quando é que eles tiveram um tênis de marca, vocês irão ficar abismados. Vocês iam dar valor ao calçado que você tem, à roupa que você tem. Vocês iam valorizar muito mais aquilo que o pai de vocês tem se esforçado. Por favor, pode sentar. A maioria de vocês que ficaram de pé, adolescente, vocês estudam em colégio particular. Verdade ou mentira? E nós tínhamos que enfrentar o Marieta. Entra burro e depois sai capeta. Olha o pastor Sérgio onde estudou. Rubem Berta. Entra burro e sai careca.
nós tivemos que enfrentar escolas que não eram tão ruins assim, tá, gente? Afinal de contas, funcionava. A gente tinha a salsicha com macarrão, a gente almoçava, né? A gente tinha um angu, às vezes um peixe, todinho. Quantas vezes eu trouxe aqueles todinhos, quadradinho para casa, né? Entrava lá na fila várias vezes. Tinha uma irmã chamada Elisete, que era inspetora lá na Rubem Berta. Está viva ainda? Alguém sabe dela? Morreu? Morreu com Jesus? Não sei, né? Dona Elisete entrava na fila toda hora, inspetora no final, aí voltava para a fila, pegava uma laranja de novo, aí levava, aí meia dúzia de laranja para casa. Uau, gente do céu. Aleluia. Bolsa laranja. Aleluia. Então nós tínhamos toda essa dificuldade em que a juventude de hoje não tem. Nossos pais não conseguiam pagar um colégio para a gente. Ou come ou estuda. E hoje a juventude de hoje, nossa, está muito melhor do que a gente teve. Verdade ou mentira? Então ele diz que nós não viemos com nada e também não iremos levar nada. Afinal de contas, Eclesiastes, o livro de Salomão, ele diz, capítulo 12, verso 7. Vai anotando naquela página final. O pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o pó volte à terra como era. Aquela criança que nasceu, a origem mencionada é que o homem foi feito do pó, como no jardim do Éden. Então, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, isso não vai... Vaidade, a vida é vaidade, vaidade, tudo vaidade. Esse cabelo bonito, esses olhos bonitos, esse bíceps bonito. Essa juventude toda, um dia a minhoca vai comer tudo. Um dia a minhoca vai comer tudo que hoje é bonitão para você. Não adianta. E ele diz assim, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos o quê? Qual o motivo para nos alegrarmos? Roupa, repete comigo, roupa e comida. Mais uma vez, qual o motivo para nos alegrarmos, Débora? Roupa e, portanto, se temos alimento, quem tem alguma coisa para comer hoje, levanta a mão. Era para levantar dizendo glória. Você precisa entender a Bíblia quando ela for lida, tá legal? Portanto, se temos alimento e se temos vestimenta, é o que a Bíblia promete, como eu falei na quarta-feira. Você pode sonhar, você pode prosperar, mas você não pode colocar na conta do pai, da mãe, do tio, do patrão, de Deus, se algum sonho excedente a esse não for realizado. Deus, ele deixa você sonhar, ele deixa você prosperar, mas a lei da vida é essa, irmão. Por quê? Porque essa vida ela é passageira, essa vida é única. Você vai viver, o salmista diz, 70 a 80, passar disso é enfado da carne. Daqui a pouco você está aqui no banco nosso do INSS. Normal. Estava vendo uma Érica ali junto com o filhinho dela. Gente, o menino estava na barriga ontem, o Heitor. A mãe já está vindo com ele andando assim. Eu falei, gente, eu olhei assim e falei, quantos cabelos eu perdi, gente? A minha barba ficando tudo branco aqui. Gente, o menino estava na barriga, está entrando. E sabe o que ela falou? Pastor, vontade própria. Ele não quer ir para o ministério infantil hoje, quer ficar no culto. Olha só que marrento. Quer ficar aqui no culto. Agora, Heitor, você está ouvindo, Heitor? Não sei onde ele está. Heitor, você está me ouvindo ou está mamando? Ele está nem aí para a hora do Brasil, né? É mole. Os dias estão passando, correndo. Os dias estão passando, Silvio, a gente só tem essa vida para usufruir, mas cuidado, porque esse nome, só temos essa vida, tem gente fazendo muito besteira, como se não tivesse que dar conta com tudo depois. Então a lei da vida é comida e vestimento. Pastor, você vai viver do que vestir, do que comer? Não, estou dizendo aquilo que você já tem, já é suficiente. Agora o que Deus, estava com uma menina, que ela está sentada por aqui, e eu perguntei para ela ali, por isso que eu convidei ela para sentar aqui à frente. Eu falei, está tudo bem? Ela, mais do que eu mereço. Eu falei, é o tema de hoje. Quando a gente reconhece que a gente tem mais do que a gente merece, eu sinalizei para vocês, quem está perceptível no culto vai ver no que eu apontei esses adolescentes, né? Já sinalizando que eles têm mais do que nós tínhamos, né? E ainda assim, todos nós que estamos aqui temos muito mais do que merecíamos. Deus teve misericórdia de nós ou não teve? Quantos foram dizimados da sua família? Quantos amigos morreram da sua idade?
A pandemia, como eu falei, mais uma vez repetitivo, passou e dizimou um monte de gente. Deus tem misericórdia, gente. Quantas vezes Jesus disse para Pedro assim: Pedro, o diabo me pediu para te andar essa noite e eu intercedi por ti. Quantas as vezes o inimigo deve ter pedido para tocar em você e Deus falou: esse é meu, você não toca. Quantas curvas era para você estar atirado num poste? Quantas armadilhas de aqueles que dizem ser amigo, que não são, tramaram contra a sua vida e Deus enviou anjo para te livrar. Você não sabe, mas quantas coisas consagradas, envenenadas de forma espiritual e natural, foram lhe dadas. E aí vou aplicar um versículo que a Bíblia diz: quando comeres alguma coisa, não lhe fará dano algum. Quantas pessoas já fizeram obras para te destruir e você está aí inteiriço? Quantas pessoas, de uma forma ou de outra, distante, olharam para você com um olhar de inveja, vendo você casado, vendo você servindo a Deus, vendo Deus abençoar a sua vida, e a inveja não teve lugar na sua casa. Por quê? A Bíblia diz: quem é nascido de Deus, o inimigo não toca. Alguém pode celebrar ao Senhor nessa manhã? Então, portanto, se temos alimento, roupa, estejamos o quê? Contentes. Dá um sorriso aí para confundir o inimigo. Mesmo você chegou aqui abatido, como um soldado abatido, todo ruim, cheio de dívida, dá um sorriso agora só para o inimigo ir embora da sua vida. Se tem cabelo flutuando, balança, meu irmão. Enxuga essa barriga aí, essa barriga de tanque de 12 litros aí, ó. Enxuga aí, dá uma confundida no inimigo e fala assim: eu estou no melhor lugar do mundo. Inclusive, estar aqui já é uma virtude para você. Mas aqueles que desejam enriquecer, aqui está o perigo, aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, muitos desejos tolos e nocivos em que levam à destruição. Ou seja, não, eu posso, nocivo. Quando você, na verdade, não vê o veneno, a serpente te oferece o fruto, mas você não vê que é uma queda, né? Não tem nada a ver, aquela fala, não tem nada a ver. Então ele traz um alerta para o perigo do dinheiro. Por quê? Porque nós somos ensinados, principalmente no século de hoje, onde tem igrejas, né, que se tornaram pregadores e coaches, né? Então é muita técnica, fazem escolas para te ensinar a prosperar, dão lição de número 1, o que você tem que fazer para prosperar. A minha opinião para você prosperar é parar de pecar. A Bíblia diz: se ouvires a minha voz, obedeceres, comerás do melhor dessa terra. Então, para mim, comer desse fruto que Deus me promete é só ouvir a voz de Deus. E quando eu ouço a voz de Deus, eu tenho que pô-la em prática. Então, a prosperidade, para mim, é a obediência ao extremo. Porventura, tem o Senhor prazer em sacrifício, quanto que obedecer é melhor do que sacrificar? Então, quer prosperar na presença de Deus, obedeça ao extremo. Seja extremista na obediência. Radical, não abra espaço para mais nada. Então ele diz que o perigo é a riqueza. Alguns caem em tentação. Alguns caem em tentação, o cara está caminhando no evangelho, está legal, está com um saláriozinho. Aí o inimigo fala assim: vou mandar uma proposta. Porque tem gente achando que a proposta de dobrar de salário ou mudar de emprego é de Deus. A gente precisa identificar. A Bíblia é cheia de palavras palatáveis para que nós possamos nos testificar e saber aquilo que é de Deus. A Bíblia diz: provai o Espírito para saber se ele é de Deus. Aí o emprego que vai dobrar o teu salário te tira do culto, te tira da família. Você faz uma hora, você é subjugado a um trabalho escravo, você não está nem percebendo. Por causa do quê? Do ganho. Aí você diz: não, só foi eu entrar para a igreja que Deus está me abençoando. Mas aí você está perdendo uma porção de coisa que aparentemente é nocivo, não tem dano algum. Mas o final é bem amargo. Você perdeu a comunhão, você perdeu a família, você perdeu a presença. E aí dá ruim. E olha, Jesus estava no deserto, em Mateus capítulo 4. Quem apareceu primeiro não foi os anjos de Deus não, tá? Foi o diabo oferecendo proposta segundo a necessidade que ele tinha. Ele estava faminto, Jesus teve fome. Toma pão. Jesus veio com a ideia de ser um revolucionário. Se prostra, me adora. Então cuidado, que de repente você vai receber, se não já recebeu alguma proposta que talvez satisfatoriamente resolva a sua vida.
financeira, carne, mas é um desastre espiritual para a sua vida. Então, mediante isso, se você tem roupa e alimento, se contente. Talvez você não pode ter o que tem na casa do ímpio, mas o ímpio não tem a família que você tem. O ímpio não tem a esposa que você tem. O ímpio não tem o marido que você tem. Só de ter uma mulher confiável, um homem confiável, já levanta a mão para o céu. Já levanta a mão para o céu. Se você aqui é uma mulher que está aqui hoje, sabe que teu marido vai trabalhar amanhã, e sabe que ele está munido de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, já começa a dar glória em casa, irmã. Só por causa disso, amanhã você vai levantar e vai fazer um café da manhã para ele trabalhar nutrido. E depois você coloca a cereja do bolo depois do café da manhã. Entendeu o recado? Aleluia. Deixe ele satisfeito. Trabalhar satisfeito. Seja mulher sábia. Pois o amor ao dinheiro, verso 10. O amor ao dinheiro. O amor ao quê? O amor a quê? O amor ao dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram da fé, afligindo a si mesmo em muito sofrimento. Presta atenção que versículo, que não dá para passar assim correndo, não, nem vontade nenhuma. Pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não proíbe você ter dinheiro. Verdade ou mentira? A Bíblia proíbe você amar ao dinheiro. Que a Bíblia diz, você vai amar o dinheiro ou amar a Deus. Sabe qual a opinião minha sobre o dinheiro? Pergunta qual? É você fazer do dinheiro teu capacho, teu escravo. Sabe? É da hora da família você largar o trabalho e falar, minha família não tem valor que pague isso. É da hora do culto e você falar assim, problema a hora essa, problema que está dinâmico aqui. É quando você mostra na atitude em que você ama mais a Deus do que os seus próprios benefícios. Porque a Bíblia autoriza você a prosperar, a ter o dinheiro, mas ela adverte você a amar ao dinheiro. E a prova e o teste de amor é isso aqui. É quando somente os ganhos é mais importante do que o tempo que você passa com sua família. É quando o tempo do seu dinheiro que está dando certo, ele te tira de um domingo. Não, Deus sabe que eu precisava trabalhar. Na verdade, Deus sabe que você precisa buscá-lo a Ele. Então, dar um tapa na cara do dinheiro sem mão é quando você mostra para ele que o princípio espiritual e o princípio familiar não tem dinheiro que pague isso. Está comigo aí, não? Sim ou não? Primeiro tópico que a gente vai trabalhar aqui, Arthur, por favor. Veja bem, distância do amor ao dinheiro. Distância do amor ao dinheiro. Nós precisamos ter uma confiança plena em Deus, sabendo que Ele supra a nossa necessidade, sabendo que Ele nos dá o pão diário de cada dia, saber que na verdade a gente vai dormir e a Bíblia diz que enquanto os amadinhos de Deus dormem, descansam, Ele trabalha ao nosso favor. A Bíblia nos convida a descansarmos para que Deus possa fazer aquilo que a gente talvez atrapalharíamos Ele a fazer. Quantas vezes nós colocamos a mão no bolo e o bolo mofou, sei lá como é o nome, solou, né? O bolo dá insolação. E às vezes a gente está estragando o forno de Deus. Então quando a gente descansa, Deus vai lá e faz aquele bolo e ainda coloca um recheio para você. Está comigo aí, não? O interessante é o que Paulo diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versos de número 6. Capítulo 4, verso 6. Ele diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Não vivam preocupados com... Quem tem um boleto para vencer amanhã? Essa semana? Quem tem compromisso? Pastor, ainda não fiz o dinheiro de pagar o aluguel. Está brabo, pagar o aluguel do carro, pagar o aluguel da casa, né? A unha da minha esposa é cara, o cabelo dela é caro. Pastor, o que eu tenho que orar? Para Deus me prosperar ou para minha esposa parar de gastar? Os dois, né? Mas olha que Paulo diz para a gente. Gente, nós estamos pregando uma Bíblia onde foi feita para seres humanos. Quando se cria um carro, tem um manual dele. O fusível F5, ele tem alguma função no carro. Então, todo manual ele é proveitoso para alguma área do veículo. E a mesma coisa, a Bíblia ela foi feita para áreas da nossa vida. E agora, preocupação, ela está na cadeia da ansiedade. Por que o nosso século hoje é o século mais ansioso,
mais remediado em que todos os outros séculos. Porque os séculos de hoje, ele dorme com o pensamento no amanhã. Por exemplo, nós estamos aqui, uma coisa muito corriqueira, mas talvez algumas mulheres de famílias aqui irão fazer o almoço depois do culto. Levanta a mão quem vai preparar o almoço ainda. Talvez agora você seja golpeado com algumas informações no meio do culto, porque é coisa humana mesmo da mente, assim, caramba, o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Vai dar tempo? Ih, esqueci o alho, né? De repente, no meio do culto, lendo a palavra, você esqueceu da cebola. Será que você está pensando assim, gente, está no final do mês já, será que o gás vai dar? Né? Então, ele diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Qual o recado que Paulo está dando para a gente? A presença de Deus. Quando a gente está nesse ambiente, nada mais importa. As coisas se tornam coisas. Tudo se torna supérfluo. Porque aqui é o lugar da gente, você sabe, você ia para um lugar de um oásis, por exemplo, alguém pagou para você um dia de terapia, de massagem relaxante. Você vai levar celular para esse lugar? Você teria a coragem de pensar em alguma coisa no meio de uma massagem, de um lugar onde as pessoas estão lá cuidando dos seus pés. Tem um fazendo massagem nos seus pés, tem outro pegando um rolo e enrolando em você igual massa de pizza nas costas, né? Tem alguém pegando e fazendo um tratamento capilar no seu... As mulheres estão recebendo, não? E os homens? Pastor, tira a massagem capilar, ok? Imagine esse lugar, você levar todo tipo de preocupação para lá. Vale a pena num lugar desse você estar com o zap aberto? Então por que na igreja a gente faz isso? Isso aqui é um lugar de a gente tratar a alma. Já a gente tem uma terapia do nosso coração, da nossa mente. Isso é um lugar de a gente desconectar de tudo, prestar somente atenção em Deus. Afinal de contas, assim como aquele momento é o ápice da sua vida, aqui também, prestando bem atenção a um culto desse, você vai ver que a tua pressão arterial vai voltar ao normal. Você está vendo que você já não depende tanto assim de remédio. Você vai ver que não é tão difícil assim, talvez, o problema que você está passando. Por quê? Quando ele convida a gente assim, não vivam preocupados, Deus está dando um recado para a igreja, pergunta, qual recado? Deus está dizendo assim, eu vou tirar essa preocupação de vocês hoje. Porque aonde nossa mão não alcança, a mão dele alcança. O que nós somos limitados a fazer, ele faz por nós. Está comigo aí, não? Em vez disso, orem a Deus, segredo, pedindo o que vocês precisam e agradecendo tudo que ele já fez. Então ele manda eu orar pedindo o quê? O que é necessário. O que é necessário. Então eu vou pedir o que eu preciso. Deus, olha, eu estou precisando disso mesmo. Você viu? O pastor tocou num assunto aí, não queria nem ficar preocupado. Mas de fato, meu gás está acabando. E eu estou sem recurso. Então, me dá um recurso para comprar um gás. É o que é necessário. Agora também ele coloca outra colocação no final, dizendo assim, mas sejam gratos, porque o gás ainda não acabou, está acabando, ainda tem ainda. Então mesmo que tenha alguma coisa ainda no final, mas tem. Mesmo que você esteja no dia 21 hoje, é isso, pessoal? Dia 21 hoje, você ainda tem ainda uma grana na sua conta, que dá para comprar o pão da semana para sua família. Você ainda não foi no mercado ainda para fazer a compra do mês, mas o resíduo da compra que você fez no início desse mês ainda está lá. Está comigo aí, não? E Deus está me dizendo aqui que do salário que você recebeu, você não gastou tudo, está com 50% ainda. É forma profética, gente. É os olhos de Deus que enxergam bem melhor do que o nosso, entendeu? Então ele dá 2 segredos para a gente. Qual o segredo? O segredo é raciocinar e pedir o que de fato é para ser pedido. Eu não vou vir aqui falar assim, já que eu estou aqui, né? Você não pode queimar cartucho com Deus. Diga assim, não posso queimar cartucho. Sabe o que é queimar cartucho? É você falar aquilo que não tem que falar no momento. Ih, falei besteira, né? Então quando chega para cá, a Bíblia diz em Eclesiastes, quando entrarem no tabernáculo, quando entrarem na casa do Senhor, guarde o teu coração. Evite pronunciar palavras, entendeu? Então vem para cá dizendo assim, qual é? O que ele chama a gente, na verdade, é o que mais importa, o que é emergente para você agora. O que é emergência, o que é para hoje, agora, né? E outra coisa, ele manda você olhar aquilo que ele já fez. Então ele manda você se contentar com aquilo que já existe. Ainda que seja pouco, mas existe.
A viúva chega para o profeta e fala: só tenho isso. Então o profeta: não, vai para casa com isso. Entendeu? Talvez você voltando para casa agora com essa ideia do contentamento, Deus vai multiplicar o teu azeite, vai multiplicar a tua farinha, entendeu? Acho que o grande segredo da vida é andar contente com o que tem. E é você sentir justamente isso: estou melhor do que eu imaginava, tenho mais do que eu merecia. Quando você coloca, não é falsa humildade, irmãos. Atenção, amados, não é falsa humildade. Quando você diz assim, ó, tenho mais do que eu precisava, você está colocando um pé no chão. Você está reconhecendo que Deus é generoso contigo. Aí quando você reconhece isso, você cai na graça de Deus. Dá uma atenção agora a um vídeo que nós iremos colocar aqui. É o vídeo que está em Instagram, em redes sociais. Esse vídeo é muito bacana. Olha o que esse vídeo traz para a gente agora aqui. Dá uma degustada aí. Solta o som bem alto junto com ele, por favor. À frente, se você levou lanche para a escola todos os dias. Peraí, volta. Vídeo de Deus. Vídeo e vídeo. Dê um passo à frente se você... Vídeo. É ao vivo, né? Arthur tá com crédito, está aniversariando na semana. Gente, muitos aniversariantes. Dê um passo à frente se você... Põe o vídeo primeiro, Arthur. Depois solta o áudio. Aniversariante. Arthur, aniversariante. Rússio, aniversariante. Pastor Rafael, aniversariante. Se você levou lanche para a escola todos os dias. Agora vai. Dê um passo à frente se todo ano você teve material novo e completo para levar para a escola. Dê um passo à frente se você tinha o que comer todos os dias. Dê um passo à frente se todos os dias você tinha café da manhã. Você vai fazer eu chorar? Dê um passo à frente se você já teve pelo menos uma festa de aniversário na sua infância. Dê um passo à frente se você sempre teve tênis novo. Vocês não falam só de mim. Dê um passo à frente se você comeu o seu primeiro pedaço de pizza antes dos 10 anos. Dê um passo à frente se você ganhou a sua primeira bicicleta antes dos 10 anos. Vocês vão fazer eu chorar. Dê um passo à frente se você sempre teve pai e mãe presentes na sua vida. Vocês vão fazer eu chorar. Agora dê um passo à frente, é o último. Agora dê um passo à frente se você teve que trabalhar na sua infância para ajudar dentro de casa. Essa é a realidade da nossa vida. Pra que tu faz isso? O que tu fez, ó? O que tu fez? E essa também é a realidade de Deus em nós. Quantas vezes Deus ficou estático no lugar dele para que nós avançássemos? Quantas vezes apresentado aqui os nossos pais? Por exemplo, ele começou a trabalhar cedo. Foi me perguntado ontem lá em casa, eu acho, ou essa semana, quando que eu comecei a trabalhar. Falei com eles que, acho que com 9, 10 anos já carregavam os caixotes na feira. 9, 10 anos já tinha uma barraquinha de doce. Já mostraram uma vez aqui, não vou mostrar de novo. Feião. A barraca que eu tinha, né? Não era a função. Não quero estragar aqui os meus filhos nem falar mal dele, mas eles não têm coragem de botar uma barraquinha com um choquito na frente da casa com balas para vender. Ele não é a vibe deles, né? A vibe deles é o seguinte: vender coisa pela internet, entendeu? Tal. Mas a gente que é pai, a gente deixou muitas coisas pelos nossos filhos. Sim ou não, gente? Essa parte de olhar contente o que já tem, essa menina, ela sentiu na pele. Você acha que quantas vezes ela foi confrontada na escola dela
ou no condomínio onde ela morava, com as amiguinhas, talvez comparando, dizendo, eu tenho e você não tem alguma coisa. Mas quando ela olha a realidade da casa dela, ela vê que na verdade ela tem tudo e o pai ficando lá atrás. Agora a mãe pergunta a última pergunta, faz a última pergunta perguntando assim, quem teve que trabalhar para sustentar o filho? Quem deu um passo? O pai. Uma vez Jesus falou sobre trabalho, ele nomeou o pai. Ele diz assim, o meu pai trabalha até agora. Quantos anos você acha que essa menina tem aqui apresentada? 10, 12? 10, 12? Ela começou a ganhar as coisas com 10, 12 anos? Não. Desde o seu primeiro dia de vida ela já ganha. Só que foi anunciado para ela agora com 10 anos. Talvez com 5 anos de idade ela teve uma festa e não sabia que era aquela festa. Não tem aquela coisa de fazer aniversário do primeiro ano do filho? O filho dorme a festa inteira. Você tem que tirar foto e gravar vídeo para quando ele estiver lá na frente você mostrar. Cara, você teve festa de 1 ano. Mas ele não entende nada. 1, 2 anos ele não entende nada, ele já está dormindo. 10 horas da noite está você falando com a família toda, feliz demais, e o filho está pelas banguelas, dormindo. Só que quando ele amadurece, ele de fato é despertado em saber que tudo que ele teve, essa pizza com 10 anos em que ele comeu, vai ser trazido à tona. Aí eu quero chamar a nossa atenção para o nosso Pai Celestial. Quantas viagens você já fez? Talvez você é uma pessoa que está falando para Deus hoje, nesses últimos dias, de percas, mas quantas mãos Deus já fez você levantar? Quantos troféus e medalhas Deus já te entregou? Quantos salários você... eu perdi meu salário. Mas quantos salários Deus já te entregou? Quantas coisas a nossa memória, ela é uma memória meia perturbadora, porque a nossa memória, ela quer falar só de coisas ruins, mas quantas coisas boas Deus já fez. Culpamos a Deus porque fulano morreu, mas e o fulano que nasce? Tua memória não lembra disso. Então a nossa memória, ela potencializa a perca, mas ela é fácil esquecer dos ganhos. E aí, será que Deus mandasse a gente ficar em pé agora? Imagine Deus aqui atrás, como aquele pai, e você como essa criança. E cada pergunta você é dando um passo, cada pergunta você é dando um passo, cada pergunta você é dando um passo. Quando você olhar para trás, Deus te abençoou desde o teu primeiro dia de vida. Você tem muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. Verdade ou não é? Então, se estejam contentes, se vocês têm o que comer e o que vestir, glória ao nome do Senhor. Alguém pode honrar ao Senhor com seus aplausos? Se é verdadeiro, aumente a sua devoção. O engraçado é que quando ele chama, a gente foi lá agora em Israel, o Sermão do Monte, né? Mateus 5, 6 e 7, onde Jesus ensina muitas virtudes sobre casamento, sobre a vida alheia, sobre a oração, sobre o Pai Nosso. Engraçado que Mateus 6, no verso 25, ele diz assim, Arthur, por favor, Mateus 6, verso 25, posso ler, irmãos, com vocês? Por isso lhe digo, não se preocupe com a vida alheia. Você está entendendo que a mensagem de hoje é relaxante? Você vai sair daqui sem obrigação nenhuma, as coisas vão acontecer mais natural do que você imaginava. Talvez você está na obrigação de mostrar resultado, na pressão com a esposa, pressão com o marido, pressão com a família, e aí vai me dar um filho quando? E aí vai casar quando? Calma, essas coisas estão te aborrecendo, estão te deixando ansioso. Aqueitai-vos, sabei que eu sou o Senhor. Está comigo aí não? A Ana ficava afligida, por quê? Porque a Penina dizia, estou disparada. Mas no momento que ela relaxa, ela vem para o altar e fala assim, se tu fizer Deus, se não fizer Deus, ela foi para casa e o negócio aconteceu. Então quando você sair pelas portas, você vai sair mais leve.
Talvez o teu peso não era no ombro, era na consciência. A idade está passando, o que vai acontecer? E agora? O que vai ser da minha vida? Deus, Ele tem o tempo e a hora certa. Quem se perde é a gente, Ele não. Então Ele diz assim, por isso lhe digo, não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou beber, ou para vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. O que é mais importante? Que você come ou a vida que você tem? A roupa que você vai vestir ou a vida que você tem? Mas o engraçado agora é que ele faz essa semelhança sobre as aves do céu, os lírios do campo. Não quero fadigar comentário aqui. Ele diz, olha as aves do céu, não planta, não semeia, não fia. E a gente viu lá esse campo verdejante mesmo. Olha os lírios do campo, eles não plantam. Nem Salomão, ele coloca, nem Salomão, o homem mais rico, mais inteligente, se vestiu como um deles, que hoje cresce amanhã lançado no fogo. Agora, olha o interessante que ele diz assim, no verso 32, Arthur. Essas coisas, verso 32, essas coisas ocupam o pensamento de quem? Quem é cristão aqui? Quem é cristão? Levanta a mão lá em cima, de verdade. Pode abaixar quem desviou. Quem é cristão lá em cima? Ih, pastor César, lá em cima assim, Quem é cristão, diga, eu sou crente. Eu sou cristão. Eu sou servo de Deus. Mas vamos ver se na prática é assim que funciona. Sem mentira, porque você acabou de afirmar que é crente. Quem já entrou aqui ou entrou nessa manhã preocupado com alguma coisa, levanta a mão. Olha o que ele diz, essas coisas ocupam o pensamento de quem? Pagão. Quem é pagão? Ímpio. Vou perguntar de novo, tu é crente ou tu é pagão? Pagador de mico. Tu é crente ou tu é pagão? Como que pode? Nós falamos que somos uma coisa com os lábios, mas comportamental funciona de outra forma. Na hora de eu levantar a mão e dizer, não, eu sou crente, mas na hora de lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, eu me torno um pagão. Sabe o que era o pagão do tempo antigo? Quem cultuava qualquer outro tipo de Deus, que entregava uma criança para ser sacrificada como oferta de Moloque. Pagão era todo aquele que tinha outros deuses, menos Deus verdadeiro, igual o nosso. Então ele diz que todo tipo de ansiedade, todo tipo de quê? De ansiedade pertence a quem? Aos pagãos. O que é o pagão nos nossos dias de hoje? O ímpio, que não ouve a palavra. Aquele que está indo no bar agora, ou numa boca de fumo agora, que Deus o guarde, o livre e o liberte. Aquele que está indo agora para livrar a sua atenção bebendo. Na cabeça do cara, vou beber para esquecer dos problemas, está arrumando outro. Nunca vi alguém melhorar depois de beber? Mas ele diz que esse pensamento ocupa, esse tipo de pensamento ocupa a nossa mente. Na verdade é um pensamento que vem da origem pagã, é de um pagão. Mas ele diz uma chave final dizendo assim, mas seu pai, quem é? Seu pai, quem é? Já sabe do que vocês precisam. Amados, seu pai já sabe do que vocês precisam. Seu pai já sabe do que vocês. Lembra que eu fiz um trocadilho com vocês ontem? Peço que é emergencial. Mas Deus sabe, na verdade, o que é minha necessidade. Então entendo eu que alguns pedidos não foi atendido porque Deus é justo. Deus falou assim, não é necessidade, isso é luxo. Pode ser, não é? Para alguns serve, para outros não. Mas veja bem, a Bíblia diz que o seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Repita isso até você se cansar. O meu Pai sabe do que eu preciso. Mais uma vez, só que todo mundo junto, por favor. O meu Pai sabe do que eu preciso. O meu Pai sabe do que eu preciso. Presta atenção. Você tem uma filha de 6 meses. Qual o tempo de vida? Você colocaria ela para estudar com 6 meses? Não. Vai aprender alguma coisa? Mas ela precisa. Precisa ou não precisa? Mas não está na hora. Talvez algumas coisas não sejamos maduros ainda. Deus vai nos dar. Mas talvez para isso nós temos aqui somente 6 meses de vida.
E não estamos maduros ainda para aprender o que é uma raiz quadrada, uma calculadora científica, para entendermos ainda o que é algumas responsabilidades da vida. Mas com 6 meses, a gente sabe que o filho vai precisar de uma escola, vai precisar de falar uma segunda língua, sim ou não? Mas não está na hora. Algumas coisas para a gente também assim. Deus sabe que eu preciso, mas ainda não está no meu tempo para isso acontecer. Repete comigo mais alto. O meu pai sabe do que eu preciso. Mais uma vez, o meu pai sabe do que eu preciso. Só para terminar, o meu pai sabe do que eu preciso. E ele diz uma colocação em Mateus capítulo 6, verso 11, um versículo bem minúsculo. Ele diz assim, na oração, dai-nos o pão para esse. O pão significa sobrevivência. A Bíblia nos ensina a ter uma vida coesa, bem qualificada. A gente sabe que no Antigo Testamento, quando ele diz pão, me remete ao maná. E o maná, em excessivo dentro da casa, ele estraga. Então, algumas coisas, se tiverem excessiva na minha vida, vai estragar como maná. Então, Jesus faz uma semelhança com o maná do Antigo Testamento, dizendo assim, quer o pão? Peço o pão para hoje. Então, você vai sair daqui, você vai almoçar hoje, amém? Você vai agradecer a Deus pelo quê? Obrigado por o alimento que eu tenho à mesa agora. Você vai olhar na sua geladeira, no seu armário e vai dizer, obrigado pelo alimento que eu tenho hoje. Você vai abrir o seu armário e vai dizer, obrigado pela roupa que eu tenho agora. Você vai olhar para tudo que você tem e você vai ser grato pelaquilo que você tem. Eu não perguntei tamanho do que você tem, quantidade que você tem. Eu falei para ser grato. E a maioria das vezes, quando a gente é grato no pouco, Deus coloca a gente sobre o muito. Então ele dá um remédio para a gente. Dai-nos hoje o pão para esse dia. É como se você vivesse com Deus uma diária. Mas é diária, mas amanhã tem ela de novo. Mas é uma diária. Eu queria, porque na nossa cabeça é o seguinte, não, eu quero uma estabilidade de vida. Tem gente ganhando muito mais com diária do que aqueles que estão trabalhando o mês inteiro. A gente fez um teste de contratar uma pessoa para fazer uma faxina. Ela, não quero não, falou para minha esposa. Por quê? Porque eu ganho muito mais com diária. E ela mostrou para a gente que ganhava 3, 4 vezes mais na diária do que trabalhando por uma casa para alguém só. Aí tem gente reclamando da diária de Deus. Por quê? Porque está olhando, na verdade, tem medo da vida, a insegurança da vida. Para falar de insegurança da vida, dá uma olhada aqui em Lucas capítulo 12, verso 15. Olha a insegurança da vida. Lucas 12, verso 15. Em seguida diz, cuidado, guarde todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens que ela tem. Então lhe contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil, que produzia boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Eu não tenho espaço suficiente para colher tamanha. Por isso, por fim, ele disse, já sei, vou derrubar esse celeiro, chamado galpão, e vou construir outro maior. Então terei espaço suficiente para o meu trigo e colher todos os meus bens. Então direi à minha alma, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse em paz, coma, beba e se alegre. É o que todo mundo quer. Uma aposentadoria, uma estabilidade. Mas Deus disse, louco, você morrerá essa noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho que você colheu? Talvez você está lutando pela estabilidade. Quantas pessoas morrem antes de se aposentar? Uma vez, quando eu fui comprar uma casa em Campo Grande, um rapaz, num condomínio, Cachamorra, um rapaz, ele estava no grupo sempre comentando, e o condomínio demorou a entregar, foi 3, 4 anos de construção e tal. E quando entregou, a mulher não queria mais morar na casa. Eu procurei saber o que era vizinho, assim, porque o marido tinha morrido. Olha, o prazo de construção era de 4 anos. Ele fez prazo para mudar em 4 anos a construção. Não sei, no segundo, no terceiro, no quarto. Ele morreu e não viu a construção, não viu a casa nova. Quem tem garantia do dia de amanhã? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu mal. Qual o conselho que você dá, pastor? Aceite a diária de Deus. Mais uma vez, aceite a diária de Deus. Não reclama, Deus paga bem.
Se tem o que comer, se tem o que beber, agradeça, sejam gratos em tudo. Esse homem da parábola quis uma aposentadoria, uma vida estável. Quem não quer? Quem aqui é o antinatural para não desejar isso? Mas a Bíblia chama a gente de homens e mulheres espirituais. Então qual o convite da Bíblia? Você não tem como aumentar um ponteiro do teu relógio. Você não tem como dizer assim, ó, amanhã eu vou estar vivo. Alguém vai estar vivo amanhã? Levanta a mão. Levanta a mão. Todo mundo vai morrer. Quem vai estar vivo amanhã? Levanta a mão. Você quer. Você deseja. Mas será que isso faz parte do plano de Deus? Está entendendo? Quem pode acrescentar aqui um côvago à sua estatura? Quem pode alterar um pulso do relógio? Esse dia eu vi em Israel, o nosso líder da caravana de lá de Israel, ele disse assim, ó, que para o judeu tem uma coisa que é imperdoável. Pergunta para mim o quê? O tempo. Que ele diz assim, se você roubar alguém, você pode restituir. Se você tirar alguém, você pode devolver. Mas como se devolve o tempo? Como se devolve o tempo? E o que nós temos feito com o nosso tempo? Que nós falamos que íamos fazer e não fizemos. Não fizemos. Como que a gente vai restituir a Deus o tempo? Então a Bíblia nos chama para diária. Diz assim, a partir de hoje, só o pastor César que está aqui, gente, diga, a partir de hoje, eu sou um diarista. Eu não estou chamando você para... não é o lado financeiro. É um diarista da dependência de Deus, sabe? Você vai dormir e vai entender que amanhã Deus está com a tua diária em dia. Você vai dormir e vai acordar e vai entender que Deus proveu tudo o que você precisa para esse dia. Ok? Cadê os diaristas aí? Contrapartida, tinha alguém que chamou Jesus e falou assim, Senhor, eu sou muito feliz. Jesus falou assim, deixa eu testar a tua felicidade. Aí Jesus falou assim, ele falou assim, eu conheço os mandamentos desde a minha mocidade. Jesus falou para ele, então falta alguma coisa. Só que ele chegou dizendo que era contente. O jovem rico. Aí Jesus falou assim, ó, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Ele não quis partir para a diária. O que é diária? Depender de Deus, cara. Talvez muitas pessoas acham um esculacho depender de Deus. Não, eu tenho minha força. Então continue, vê se você conseguiu alguma coisa com a sua força. Vai lá, está dando murro em ponta de faca. Está gastando a vida inteirinha, não consegue nada, todo embolado. Você não tem noção que lançar sobre ele a nossa ansiedade. Pedro falou assim, eu vou depender do Senhor? Sei pescar. Tentou, entrou mar adentro, com um barco bom, com pescadores bons, não pescou nada. Mas quando ele falou assim, Senhor, sobre a sua palavra, ou seja, sobre a sua dependência, eu vou lançar a minha rede. Ele pescou tudo. Nós precisamos depender de Deus. Olha o que diz, está vendo na minha memória agora, um texto que eu uso muito para casamento. Talvez eu vou errar um versículo, Arthur. Hebreus 13, verso 4. Vê se é venerado entre todos é um matrimônio, leito conjugal, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ok? Agora veja o 5. Veja o 5. Não temerei o que pode fazer os homens. Sejam vossos costumes sem o quê? Qual a palavra que nós estamos utilizando? Contentando-vos. Contente com o que você tendes. Olha só, seja o vosso costume sem avareza, contentando com o que você tem, porque ele mesmo disse, promessa dele, eu não te deixarei. Tem alguém comigo aí, não? Dá o seu melhor, né, gente? Tem alguém comigo aí, não? Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desamparar. Agora olha o próximo verso, verso 6. Assim, com confiança, ousemos a dizer, o Senhor é quem me ajuda. O Senhor é que me banca, o Senhor é que paga o meu salário, o Senhor é que me dá o pão de cada dia, o Senhor é que provê a minha diária. Então ousemos confiança dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Amanhã você pode chegar no seu trabalho e ter uma carta de demissão para você. Amanhã um concurso no qual você fez pode não abrir as portas e não te chamar. E eu sou um testemunho vivo disso.
Eu não gosto muito bem de falar de causa na justiça, porque eu acho muita injustiça. O funcionário recebe o salário em dia, depois quer ir lá subjugar o patrão e sempre dá procedente. Um dia, fui mandado embora por justa causa da antiga Telemar, sem alguns direitos. Coloquei na justiça e falei assim: não, quero pelo menos meu direito, pago meu tempo de casa. Uma empresa chamada Hotel. Alguém já trabalhou nela? Aleluia. Eu falei assim: Bárbara, minha indenização vai sair, o advogado deu causa ganha, já bateu a sentença. Tem 20 anos. Só que eu falei assim: quando sair a gente vai abrir uma loja cristã. Tem 20 anos. A causa nunca saiu. E eu abri 8 lojas, sem depender dos homens. A gente faz plano com quem vai nos pagar. A gente faz plano com o aumento do salário. Deus está dizendo assim: maldito o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua força. O guarda de Israel nunca dorme. Entre hoje na diária de Deus, na dependência de Deus. Ele é o teu Criador. Ele é o teu pai. Eu duvido que esse pai duvide e deixe a sua filha adolescente passar necessidade. Você pode ter crescido, ter barba. Você pode ter crescido, tomado um homem zarrão. Mas para Deus você é eterna criança. Independente da vossa idade. Deus sustenta. Olha os lírios do campo. Olha as aves do céu. Os pássaros não plantaram. As aves não fiam. E Deus faz crescer cada árvore. E Deus sustenta cada pássaro. O que dirá vós, homens de pequena fé? Fique de pé no seu lugar. Quem hoje quer ter uma dependência de Deus, vem até o altar. Mas venha lançando a sua ansiedade, dizendo para Deus: Deus, me ajuda a controlar essa ansiedade, essa preocupação que me tira o sono. Eu fico preocupado pensando o que eu vou dar para meu filho e dar para minha filha. Eu ando ansioso com a responsabilidade da minha família, que isso é real, é real. Você é um homem responsável. Mas você não é super-herói, você não é Deus. Deixa Deus resolver aquilo que é magnífico, aquilo que é espiritual, aquilo que humanamente o braço é limitado, é onde a mão de Deus vai alcançar. Vamos colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa manhã para que o nosso nível de contentamento venha agora preencher todas as lacunas sentimentais da memória, do coração, dos olhos, dos ouvidos, da nossa boca, para que possamos enxergar como o Senhor enxerga, ouvir atentamente o que o Senhor quer nos falar e falar justamente o que nós iremos viver. Nós baixamos agora a nossa carteira de dependência do homem, de dependência do governo, de dependência do concurso, e queremos enxergar já o que temos. Queremos colocar agora a nossa vida ao seu dispor, a nossa dependência ao Senhor. Aceitamos hoje a contratação diária do maná. Aceitamos hoje a oração eficaz do pão nosso de cada dia. Por isso estamos aqui agora dizendo que somos totalmente dependentes do Senhor. Não do nosso talento, não da nossa faculdade. O nosso futuro te pertence. O nosso amanhã está em tuas mãos. Aquilo que nós ansiamos, entregando agora ao Senhor. O Senhor nos fez um convite de deixarmos uma bagagem. E aqui estamos deixando, lançando sobre o teu altar toda a nossa ansiedade e aceitando o teu cuidado. Nós iremos sair desse culto nessa manhã de domingo totalmente curados pelo Senhor, aceitando o teu favor, aceitando o teu cuidado e entendendo que coisas que aconteceram
e coisas que irão acontecer e que não aconteceram, nos foi livramento do Senhor, aceitando, como Jó disse, o bem e também o mal, fazendo o que Paulo disse: sei estar de estômago cheio e também sei estar contente quando o meu estômago está vazio, não mudando nem oscilando. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cura-nos nessa manhã. Adore ao Senhor nessa manhã, irmãos. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, na medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Ele é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Ele é suficiente. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida que Te conheço mais. Tudo perde ser. Diga mais uma vez: eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, cada dia, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde ser. Levante as suas mãos mais uma vez. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a estar Aumente a sua voz, vai, cada dia mais satisfeito em Ti, Ei! À medida que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. tudo que eu tenho é Teu. Oh, Cristo, tudo que eu sou é Teu. Filho,
destino por inteiro, tudo é teu. Entregue, não só uma canção, mas verdade, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Quero ouvir a sua voz, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é Põe a mão no seu coração. Uma das coisas que nós precisamos aprender sobre contentamento é que perda também, algumas perdas, é porque nos tornam algumas coisas pesadas em nossas vidas. Eu me lembro muito bem do discurso que eu acabei de falar de vocês aqui, como o jovem rico se apresenta para Jesus. Ele aprendeu a lei para obedecer. Na hora do teste ele foi reprovado. Senhor, eu conheço os mandamentos desde a minha mocidade, então dá. Não, isso eu não quero fazer. Permita agora Deus tirar algumas coisas de vossas vidas. Permita agora Deus tirar, cortar algumas coisas, arestas. A Bíblia diz: toda vara que está em mim, Ele poda para que dê mais frutos. Deixa Deus podar algumas coisas. Deixa Deus tirar algumas coisas. Você não vai morrer se Deus tirar isso. A tua dependência é dEle. Corte agora qualquer um vínculo que não seja Deus. Linke agora, em nome de Jesus, os seus galhos nesse caule. Toda vara que está em mim, Ele poda para dar mais fruto. Poda para dar mais fruto. Poda para dar mais fruto. Aparentemente Ele está tirando, mas aparentemente Ele está cuidando, adubando, para que cresça coisas consolidadas, maiores na sua vida. Pai, nos traz contentamento, Jesus. Nos traz contentamento agora, pelo que se foi da nossa vida, pelo aquilo que já não faz parte dos nossos dias. Queremos estar contente como Jó, ainda que seja difícil de expressar. Acabou de perder 10 filhos, acabou de perder as casas, os bens, mas ele olhou para o cenário e disse: não eu saí, não eu vou voltar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o teu nome. Em outras palavras, o Jó estava dizendo: vai os anéis, mas os dedos ficam. Pessoas vão, mas Deus está presente. Algumas coisas a gente vai perder, outras a gente vai ganhar. Mas na perda, no ganho, vamos olhar que Deus ainda está no nosso barco. Sai de nossa vida não, Pai. Não nos abandone não. Temos uma aliança com o Senhor e fazemos a nossa oração diante do seu altar. Iremos sair daqui diferente nesse domingo, com contentamento nos olhos, agradecendo ao Senhor pelas coisas que deram certo e as que não deram. As que não deram é escola para a gente. O fracasso é escola para a gente. A falência é escola para a gente. O erro é escola para a gente.